foi superior, por isso fez o placar já no primeiro tempo. Teve um sofrimentozinho, como sempre se fala, soube também se defender. E essa hora do estádio aí, né? Ola, eu arrepiei quando vi isso aí, nunca mais tinha visto. Todo esse resgate do DNA das Chapecoense que tanto você falou e o Maringá quando retornaram um pouco mais de um ano aí. Então, parabéns e falar de um jogo que coloca a Chapecoense novamente no G4 e na vice-liderança. Boa noite a todos. Sentimento de felicidade pelo resultado e principalmente pelo comportamento da torcida, né? Eu fazia tempo que não via mais o torcedor fazendo rola e confesso que fiquei arrepiado, fiquei muito feliz. E a torcida ela tem motivo para comemorar, porque realmente a gente conquistou a vitória, mas foi uma vitória muito dura. O adversário que tem qualidade o mais difícil é quando tu enfrenta um adversário que não está brigando na parte de cima da tabela e nem de baixo. E eu percebia que os atletas do Operário estavam sem esse compromisso, não estava naquele jogo tenso, estava sem responsabilidade. A gente procurava fazer o bloco de pressão, eles encontravam passe nos volantes, estavam jogando como alma lavada, assim, e quando é assim é muito difícil, mas mesmo assim a gente conseguiu abrir o placar. Outra situação que a gente enfrentou de dificuldade do adversário, que eles tinham uma plataforma de jogo, depois eles começaram com uma linha de 5 ali com o Índio, a gente teve que fazer alguns ajustes, depois o Alex trocou de novo, então estrategicamente foi um grande jogo nosso, e defensivamente a gente estava tendo um controle bom do jogo, e ofensivamente a gente estava tendo um pouco de dificuldade da segunda para a terceira fase do campo. E aí quando a gente baixou as linhas ali e conseguiu fazer um contra-ataque, uma iniciativa boa do Doma, tabelando com o Everton ali no lado direito, e o cruzamento e a presença de área do Neto, a gente fez 2-0, mas mesmo assim o segundo tempo também foi bastante difícil, mas a gente conseguiu controlar. Tirando essas duas oportunidades, teve a falta do Giovani no primeiro tempo, que podia ter o gol, e eles tiveram uma situação que o João, que saiu jogando ali, escorregou, e na sequência eles tiveram uma finalização de média e longa distância. Mas defesa cara a cara, assim, o Rafael não teve nenhuma. Então foi também um jogo controlado, mas confesso que a gente teve que trabalhar bastante essa questão de estratégia durante o jogo, porque foi totalmente diferente da análise que nós fizemos, e por isso que os atletas, eles também estão preparados para o modelo de jogo. Por exemplo, no final do jogo o Doma estava jogando de volante ali, o Carvalheira para o lado direito. Então isso só é possível quando tem tempo de trabalho. Então esses 14 meses hoje fez a diferença. Boa noite, Gilmar, também o Maringá por aqui, Elianai, todos os colegas. Já se falou várias vezes, né, que a Chapecoense é um clube em termos de investimento que não se equipara com essas equipes que estão brigando junto com ela hoje pelo acesso. O Coritiba é o líder, todo mundo sabe o quanto que o Coritiba investe, tem um Atlético Paranaense que está mais lá para trás, e justamente por isso, pelo fato da Chapecoense ter uma limitação, como é esse trabalho de extrair ao máximo dos atletas, para que um grupo que talvez não seja tão badalado, ou começou a Série B sem uma badalação, está hoje brigando lá na parte de cima. Você brincava que o Everton é um cavalo mal domado, né? Veio lá da Paraíba, hoje é titular da equipe, né? Esse trabalho de extrair o máximo de todos para que o coletivo acaba se beneficiando e a Chapecoense faça essa grande campanha. O conhecimento do futebol, quem está na linha de frente, eu vou para quase 40 anos de futebol entre atleta e técnico, isso dá uma maturidade, e no Maringá, o Rafael, o Emerson, o Celso, que foi ex-atletas, principalmente o ano passado, quando nós tivemos convicção de ficar com 70% daquele grupo, naquele momento a gente fez a escolha certa, e depois trouxe qualidade. Então tem sido uma temporada muito boa, porque a gente teve muita convicção e a diretoria também deixou nós fazer essas escolhas, selecionar jogadores, e aí foi o grande segredo, o caso do Everton, o Ítalo, o Maílson, o David, enfim, esses jogadores que estão nos ajudando, porque nós tínhamos um orçamento que era baixo, que nem tu está falando, em relação às outras equipes, mas aí o conhecimento nosso de futebol e a convicção
de segurar 70% daquele grupo do ano passado e qualificando, o resultado está aí, mais o trabalho do dia a dia. Então, na verdade, a Chapecoense está incomodando muita gente lá em cima, né? Se tu for analisar em termos de orçamento, mas é um grupo, é uma comissão técnica, uma diretoria, é uma torcida que tem uma energia muito forte e que tem ambição. E é importante que nós temos essa ambição aí para fazer um bom trabalho. Gilmar, boa noite. Durante a semana, quase todas as suas respostas, em cima de todas as perguntas e quase todas elas na questão, pensando ali no futuro, né, da questão da classificação para a Série A, em todas você deu uma dosada na sua resposta, dando aquela segurada e entendendo, né, que nesse momento você tem que trabalhar jogo a jogo, né, com aquele mesmo pensamento, segurando também aquele oba-oba por parte dos jogadores e deixando para o torcedor. Mas não tem como não deixar de falar sobre esse momento, de estar próximo a isso, e tem um jogo importante agora contra o Remo, fora de casa, que é um jogo de forma direta, de 6 pontos. E eu também já emendo, você há poucos dias falou do Vitor Caetano, que é um jogador que teve resiliência, que segurou, né, foi para a Copinha, depois voltou e teve o seu espaço. Eu uso também o Eduardo Doma, que é outro jogador que lá atrás talvez não tinha toda essa importância que tem hoje, porque ele vem crescendo e buscando espaço dele dentro do time, assim como outros jogadores que você já citou. É um trabalho diário que a gente tem que fazer essa gestão. Eu lá no campeonato estadual, eu tive uma conversa muito boa com o Doma, porque eu vejo que é um atleta que tem um potencial extraordinário, é um jogador que tem uma qualidade de posse de bola, na construção. A gente viu o segundo gol, ele teve participação direta, é um jogador que é muito intenso nos duelos, marcação. É um zagueiro que tem muita qualidade, mas ele tinha que mudar alguns comportamentos que a gente entendia naquele momento. E o importante do atleta é que quando o técnico faz uma gestão ou coloca algumas situações pela experiência que eu tenho, o atleta ele ouve e ele vai para dentro de campo e tem essa resiliência. Então, o grande momento do Doma foi quando ele ouviu o técnico numa conversa íntima que nós tivemos. E aí ele foi evoluindo tranquilamente. Hoje é um jogador de destaque para nós, mas é um trabalho diário, né? Um trabalho de formiguinha, que requer um pouquinho de paciência também, porque às vezes a gente quer que as coisas dê certo. O caso do Everton, que a gente percebia que ele tinha uma certa dificuldade no último terço, mas com repetição, com resiliência da nossa parte da comissão técnica também, dando um cuidado especial nas abordagens individuais e na repetição de fundamentos da parte técnica. E aí, para nossa felicidade, com esse trabalho, o jogador vai evoluindo. Então, eu estou muito satisfeito com a resposta desses atletas. E a primeira pergunta, desculpa. Sim. É importante a gente ter nesse momento equilíbrio, tá? É muito melhor agora ter essa euforia por parte do torcedor, ir para a rua e ver eles nos aplaudindo, querendo bater uma foto. Eu falei para os atletas que é muito melhor esse momento do que os outros 3 anos que a gente às vezes tinha que se resguardar, não sair na rua porque tinha uma cobrança natural. Não que o torcedor da Chapecoense seja mal educado e invasivo, mas os atletas nas outras temporadas e o técnico também não se sentia confortável para ir para a rua. Então hoje é muito bom ir no mercado, ir para a academia, ir para a igreja, nos locais que a gente vai na cidade e receber essa euforia, esse abraço. E o torcedor, ele merece esse momento aí que a gente está passando. Cabe a nós a gente filtrar aqui no nosso dia a dia, não ter esse tipo de empolgação, porque esse tipo de empolgação pode tirar a concentração dos atletas e da gente, mas pela experiência a gente tem conduzido bastante bem. O Maringá, a diretoria também tem nos ajudado nesse processo. Boa noite, Dalpozo. São 2 em uma, na verdade. Como que você significa essa vitória contra o Operário por toda a atmosfera que nós tivemos na Arena Condá, por precisar ainda de 2 vitórias em 4 jogos, o que é um cenário que você tem um aproveitamento superior a isso, né, desde que você assumiu a Chapecoense nessa última passagem e nas outras também, na sua carreira, inclusive, tem superior, um aproveitamento. É mais uma vitória ou uma vitória bastante emblemática nessa campanha? E dentro de um assunto que você gosta de falar muito sobre
o time ser letal, né? E hoje, em algum momento do jogo, o Chapecoense tinha 2 finalizações a gol e 2 gols. O Operário já tinha tentado 7 finalizações e a bola não levava tanto perigo assim a meta do Rafael Santos. Quanto que você vê que o elenco precisa disso também para essa parte final da Série B do Brasileiro? Os números até às vezes eles são até mentirosos, né? Finalizações eu tenho aqui anotado 5 da Chapecoense e 15 do Operário. Uma 15, que tipo de finalização foi essa? É uma finalização de média e longa distância, que o Rafael fez uma defesa no primeiro tempo, e uma falta do Bosquilha, que era uma bola até considerada, mas nenhuma cara a cara, nenhuma infiltração, e aí, por isso que o jogo foi controlado, tá? E a nossa equipe, ela chega nessa reta final da competição muito forte mentalmente, por tudo aquilo que a gente passou desde o ano passado, o campeonato estadual, uma série de situações aí que foi fortalecendo a nossa equipe. Nas vitórias, a gente chorou e ficou muito triste nas derrotas também. Teve momentos aí que a gente foi prejudicado para a arbitragem e a gente soube ter a resiliência, e a gente procurou sempre achar solução. Por exemplo, no último jogo que a gente teve a mudança porque a gente não pôde viajar na sexta-feira para jogar contra o Goiás, a gente logo em seguida procurou achar a solução. Então é um grupo de caráter e que tem o poder de indignação e que ele resolve os problemas quando vão acontecendo, e isso vai fortalecendo, por isso que mentalmente a gente está muito forte. Então, se a gente não fez um grande jogo, a gente foi letal, e é isso que precisa. Nos momentos que o adversário se distrair, a gente tem muita qualidade do meio para frente. E tem um arsenal, e a gente não fica só na dependência do centroavante, por exemplo. Nós temos centroavante fazendo gol, nós temos atacante fazendo gol, nós temos o nosso goleador, que é meio campista e lateral, nós temos zagueiros fazendo gol, o único que não faz gol, até esse momento, é o nosso goleiro. Então, essa diversidade, esse arsenal que nós temos aí, dificulta muito o adversário. Quando o adversário marca a transição, a gente tem posse de bola. Daqui a pouco a gente faz um jogo mais franco, mais direto, bola parada também. Então eu estou muito satisfeito, porque a equipe está diversificando e por isso que está confundindo os adversários e por isso que está conquistando os resultados. Nessa ideia dos números, na matemática do Maringá são 7 pontos e do presidente Alex Passos também são 7 pontos, né? Por uma permanência, melhor dizendo, por um acesso. A permanência já aconteceu. Quais os principais pontos que você aborda sobre esse bom desempenho da Chapecoense nessa temporada, nessa sequência de trabalho desde o agosto do ano passado, na tua chegada e na chegada do Maringá, até o presente momento, num G4 de competição? Quais os principais aspectos você aborda e dá méritos a essa campanha maravilhosa que a Chapecoense vem fazendo? Convicção em tempo de trabalho. Por exemplo, hoje nós tivemos que, em cima da plataforma do adversário, nós tínhamos analisado uma maneira, o Operário, ele veio com uma postura diferente, e aí com 2, 3 minutos a gente já teve que se adaptar, porque nós tínhamos programado e planejado, porque eles faziam uma linha de 4, 3 volantes ali, 3 atacantes, de ter lado de campo, ter amplitude, e aí eles colocaram o Índio como zagueiro, e aí a gente perdeu essa amplitude. Daí eu passei a informação para o Marcinho e para o Giovani e o Carvalheira descer, pegar essa bola mais no pé, que o espaço que nós tínhamos era mais por dentro, não é pelo lado, principalmente da segunda fase para a terceira. E a gente só consegue fazer isso com tempo de trabalho. Eu estou falando na parte ofensiva. Na defensiva, se pode ver que às vezes a gente faz uma linha de 5, 5, 2, 3, conforme o adversário a gente faz 2 linhas de 4 e o nosso 9 e 10 lá na frente, às vezes um 4, 2, 3, 1 também, mas isso é só possível com tempo de trabalho. Numa pequena informação, um olhar nosso ali do banco ali, os atletas já entendem, porque eles já identificaram a postura do adversário. Então, além de ser jogadores inteligentes, o tempo de trabalho é que proporciona isso. Então, se a gente considerar o ano passado, a gente fez, acho, 17 jogos, mais 50 esse ano, mais de 60 jogos, e isso, os atletas já estão no piloto automático, eles identificam muito fácil e depois eles executam. Gilmar, boa noite, parabéns pela vitória. A minha pergunta é em específico sobre o Everton. O Everton, lá no começo do campeonato da Série B, cometeu um erro contra o Atlético Paranaense
e acabou não performando mais partidas. E agora ele vem numa sequência de boas partidas, empilhando boas atuações e também vem sendo decisivo, tanto fazendo gol quanto dando passe para gol, cruzamento. Eu queria saber qual foi a forma, qual foi a maneira que você usou de recuperação para dar tanta confiança para esse atleta, e se agora, hoje, espero que ele tenha saído só por cansaço, acho que não foi uma lesão, né? Se ele realmente já ocupou essa titularidade na lateral ali. Convicção e trabalho. O técnico, eu fui atleta e falhei, cometi erros, e aí teve técnicos, o Tite foi um deles, que momentos difíceis da minha carreira, ele sabia do meu potencial e sabia que aquele erro era normal, mas que eu ia dar a volta por cima. Então tudo aquilo que aconteceu na minha trajetória como técnico, ela acontece agora como líder também. Então não é por causa de uma falha. Enquanto todo mundo está condenando um atleta, e todo mundo falha nessa vida, vocês falham, o atleta falha, só que a nossa profissão ela está mais exposta. É ir lá, dar colo, abraçar o atleta e dizer, ó, tu vai ter que ter resiliência, a única maneira de passar por cima disso é trabalho e acreditar. O técnico está acreditando em você. O técnico está acreditando, a comissão técnica acredita, a diretoria acredita. Cabe a você acreditar. Então a gente dá colo naquele momento, e principalmente com jogadores, trabalhar com jogadores de caráter, isso que é o diferencial. Porque às vezes o atleta, ele comete erros e ele não adivinha. Aqui mesmo nós tivemos problemas. A gente não expõe para fora isso, mas internamente nós tivemos 3, 4 problemas aí que a gente foi muito duro nas nossas abordagens, porque eles têm que entender que o erro acontece, mas se eles têm caráter e sabem ouvir, eles vão passar por cima disso e eles vão sair daquela situação muito melhor. Porque isso acontece com qualquer profissional. Então, o caso do Everton, no momento difícil dele, que ele cometeu um pênalti, a gente acreditou muito nele, potencial, trabalhou, ele também contribuiu nesse processo aí, e para nós não é novidade aquilo que ele está colhendo hoje.